Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na Tua presença mais uma vez e eu quero Te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de oração e da palavra. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque muitas vezes a gente pensou em desistir. Quantas vezes nós erramos, nós falhamos, mas o Teu amor nos abraçou, nos perdoou. Quantas vezes o Senhor acreditou em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos. E por isso eu estou aqui para Te louvar, ó Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque se não fosse pela Tua graça, nós não estaríamos aqui, ó Deus. Quantas vezes nós agimos pela carne, nós demos lugar para o pecado, na nossa mente, nas nossas atitudes, mas o sangue de Jesus nos perdoou e nos restaurou. Oh Senhor, através das nossas fraquezas é que o Teu poder se aperfeiçoa. Senhor, neste momento, Pai, nós Te pedimos perdão, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor restaure a nossa vida, nos purifique de todo pecado, limpe a nossa mente, ó Pai, de toda acusação e que o Senhor repreenda todo mal. Nós cancelamos toda obra do diabo contra nós, toda voz que não vem de Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E nós Te pedimos, ó Pai, cobre-nos com Teu sangue, nos ajude a viver em santidade neste mundo, nos ajude a viver em vitória, a vencer junto contigo, ó Pai. Oh Deus, nós queremos ser como Pedro, que não abandonou a sua fé, que não desistiu de si mesmo, mas creu no perdão de Jesus e depois disso se tornou um grande homem de Deus. Senhor, nós estamos aqui Te pedindo, muda a nossa história, Pai, para que a gente seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz na nossa vida quando nós nos entregamos a Ti. Senhor, abençoa, Pai, a vida deste homem e desta mulher, que eles consigam, ó Pai, viver em obediência e mesmo quando eles caírem em tentação, mesmo quando falharem, que eles venham receber o perdão e não se desviar dos Teus caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje lendo uma passagem que está em 1 João, capítulo 1, o versículo 8 e o 9. Diz assim: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos perdoados e purificados de toda maldade, de toda injustiça, aquele sentimento de culpa que fica depois que nós pecamos. E o ponto que nós devemos discutir quando o assunto é pecado, não é se vamos cometer o pecado ou não, e sim quando nós vamos cometer o pecado. Porque nós acabamos de ler que se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, todos nós vamos pecar, isso é um fato. Então a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer quando nós pecarmos? Nós vamos ouvir a voz errada e vamos fazer a coisa errada? Ou nós vamos ouvir a voz certa, a voz do Espírito Santo e fazer a coisa certa? Eu estou falando isso porque muitas pessoas, depois que pecam, se sentem culpadas e elas não conseguem receber o perdão de Deus. Não porque Deus não queira perdoá-las, mas porque elas não se aceitam, elas não se perdoam, elas não acham que são merecedoras. Irmãos, nenhum de nós merece o perdão de Deus, mas Ele escolheu nos amar, nos perdoar através do sangue de Jesus. Jesus já morreu na cruz, Ele pagou o preço por nós pecadores e Ele ressuscitou. Então, por meio dele, nós podemos ser perdoados, podemos ser salvos, e isso é uma graça de Deus, é um favor que nós não merecemos. E a Bíblia diz que quando Jesus esteve aqui na terra, 2 dos seus discípulos falharam gravemente com ele. Um deles foi Judas Iscariotes, que o traiu, e o outro foi Pedro, que o negou. Cada um do seu jeito, mas os 2 traíram Jesus. E se formos analisar, não foram os pecados que definiram o destino desses 2 discípulos, e sim as atitudes que cada um tomou depois de cometer aquele erro. Se Judas realmente quisesse, ele poderia ser perdoado por Jesus. Tanto é verdade que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani e Judas levou as autoridades para prender Jesus, Jesus recebeu o beijo da traição de Judas e perguntou a ele: Amigo, você está me traindo com um beijo? Isso porque Jesus sabia o que aquele beijo significava, mas mesmo assim o chamou de amigo e lhe ofereceu perdão.
Mais tarde, Judas percebeu o que ele tinha feito, mas ele nunca se arrependeu do seu pecado. Ele ouviu a voz errada, a voz do inimigo de acusação, e ele fez a coisa errada. Enquanto isso, Pedro também negou conhecer Jesus, não uma ou duas vezes, mas 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente depois disso, e Pedro saiu pelos cantos, chorando, profundamente arrependido. Mas Pedro tomou a decisão de não se afastar dos seus irmãos na fé, ele tomou a decisão de se voltar para Jesus e ele recebeu o perdão. Ou seja, Pedro ouviu a voz certa e fez a coisa certa. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, a voz errada de Satanás, ela nos afasta de Cristo, da igreja, da comunhão com os irmãos, da palavra de Deus e de tudo aquilo que poderia nos ajudar depois de termos pecado. Mas a voz certa que vem do Espírito Santo vai nos levar para a palavra, vai nos levar para a cruz e assim nós receberemos o perdão e ela também vai nos levar para os nossos irmãos na fé, ao nosso relacionamento com o Pai. Então a pergunta que eu quero te fazer hoje: quando você pecar, o que você vai fazer? Você vai ouvir a voz do inimigo? Vai ficar se culpando? Não vai receber o perdão de Deus? Ou você vai correr para a cruz, aos pés de Jesus, e vai pedir perdão e vai se reconciliar com o Pai? A escolha é somente sua. Amém? Então agora nós vamos fazer uma oração e se você é esse tipo de pessoa que quer ouvir a voz certa e fazer a coisa certa, é o momento de você se entregar completamente nas mãos de Deus e pedir que Ele restaure a sua vida, que Ele te perdoe e que Ele mude a sua história para sempre. Amém?